Bom, gente, para dar início aqui às nossas entrevistas, eu vou cumprimentar, com muita alegria do outro lado da tela, o deputado federal pelo PSOL, aqui no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Deputado Tarcísio Mota, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É sempre uma alegria estar aqui, mesmo que os tempos sejam muito difíceis, mas são tempos de luta. E falar das nossas lutas é sempre importante. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tarcísio. Quero agradecer muito a tua presença. Tempos difíceis, mas a gente, acima de tudo, precisa ficar na luta, como você muito bem trouxe aqui para a gente. Eu queria, Tarcísio, começar esse nosso papo, como eu sempre faço aqui, com uma análise a respeito do momento político que o país atravessa. O governo Lula vive aí uma situação difícil, muito questionado pela direita, pela oposição, enfim, lá no Congresso Nacional. Você que está lá na Câmara dos Deputados sabe bem como é que é essa disputa tem se dado lá no Congresso, mas, enfim, o fato é que essa dificuldade ela acaba se refletindo na sociedade. O governo vinha perdendo popularidade ao longo dos últimos tempos, deu ali uma estagnada num nível baixo e preocupante, diante de um momento em que a gente está às vésperas, aí, há pouco mais de um ano, de um processo eleitoral difícil que a gente vai ter no país, eleições presidenciais. O Lula deve ser candidato à reeleição e vem enfrentando esses problemas todos que a gente acompanha aqui no nosso programa. Agora, a situação mais recente lá no Congresso se dá relacionada a essa crise do IOF, esse decreto do governo que aumentou o imposto sobre operações financeiras foi derrubado pelo Congresso Nacional. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre o decreto, vamos nos aprofundar nesse tema, mas eu queria, num primeiro momento, Tarcísio, uma análise rápida sua a respeito da situação do governo Lula. Como é que você vê esse governo com um pouco mais de com quase, hoje completamos aí 2 anos e meio de mandato, essa que é a verdade, né? Estamos aí no marco de 2 anos e meio desse terceiro mandato do presidente Lula. Como é que você avalia essa gestão até aqui, Tarcísio? Olha, Anderson, essa é uma pergunta, de fato, de milhões, né? Ou seja, como é que a gente está avaliando e quais são os principais desafios do governo Lula depois desse período? Eu acho que parte desse cenário se deve ao fato de que nós sabíamos o governo Lula seria um governo de conciliação de classes, num cenário de uma extrema-direita com muita capacidade de mobilização e de disputa de ideias e valores na sociedade. E, portanto, mesmo sendo um governo de conciliação de classes, era necessário que esse governo fosse um governo de mobilização da classe trabalhadora. Opa, você me escuta, Tarcísio? Escuto, tá tudo certo? Tá tudo ok, vamos lá. Tá bom, desculpa, porque para mim tinha congelado a imagem, desculpa. Portanto, a gente sabia que, apesar de um governo de conciliação de classes, nesse cenário de uma extrema-direita com muito capacidade de mobilização, o governo Lula precisava também ser um governo para apostar na mobilização, para criar as condições para sair deste cenário de ser o tempo inteiro emparedado pela extrema-direita ou pelas frações da classe dominante. E isso não aconteceu nesse primeiro processo, nesse primeiro período, nesse primeiro biênio do governo Lula. O governo Lula foi um governo muito ar frio, em que trabalhou para ter números de economia para apresentar para a população, ao mesmo tempo implementou do ponto de vista econômico uma agenda, que é aquela agenda que a gente chama de uma agenda neoliberal, onde o ajuste fiscal é o principal pilar, e isso tudo esperando que a população, com determinados ganhos financeiros, com elevação do salário mínimo, com a ampliação do Bolsa Família, com a ampliação de alguns programas sociais, que eram programas sociais que já vinham dos outros governos Lula, isso levaria a uma popularidade maior do governo, e assim o governo estaria muito melhor colocado para as eleições do ano que vem. Pois bem, me parece que essa receita não deu certo. Não deu certo por alguns motivos. Em primeiro momento, e nós do pessoal dizíamos isso o tempo todo, a lógica do arcabouço fiscal virou uma camisa de forças para o próprio governo. O governo criou uma camisa de forças para si próprio. Era um erro, não só um erro fiscal e econômico, mas um erro político, a lógica do arcabouço fiscal. Um segundo elemento de que esperar que a população, num contexto de maior polarização e de debate ideológico a quente na sociedade, que a população, sem qualquer chamado à luta e à mobilização, estaria ao lado do governo apenas pela melhoria econômica, num gesto absolutamente mecânico,
era ignorar que o outro lado está jogando bola, que o outro lado está o tempo inteiro fustigando, mobilizando, criando fake news, criando narrativas, chamando as pessoas à luta, e isso foi fazendo com que o governo Lula não ampliasse a sua mobilização. Então, nós temos um problema de um governo a frio, amarrado pelo ajuste fiscal. Isso está gerando esta crise que a gente vê na questão do IOF, a sua última expressão, mas não a única, infelizmente. Há tempo para reverter o quadro? Há tempo para reverter o quadro. Há chances disso acontecerá, mas o governo vai ter que fazer decisões políticas muito duras e difíceis e arriscadas, porque ele vai precisar ter uma pauta para chamar o povo à mobilização, e a mobilização que leve o governo a sair das cordas e a ter iniciativa política, e, na minha opinião, a partir de uma pauta de esquerda e que, ao mesmo tempo, não esteja tão presa à lógica do ajuste fiscal, como a gente tem visto agora. É isso, né, Tarcísio? Acima de tudo, o governo precisa mobilizar a classe trabalhadora diante de um momento tão adverso como ele vem enfrentando no nosso país. Agora, o Tarcísio, entrando diretamente já nessa votação a respeito do IOF, que derrubou esses decretos do presidente Lula. Já estava claro que os parlamentares derrubariam esse decreto presidencial. Aliás, aconteceu isso pela primeira vez em mais de 30 anos. Foi aprovado pedido de urgência na semana anterior e na semana passada a gente teve essa derrubada. Foram 383 votos favoráveis por essa derrubada na Câmara e 98 contrários. Depois o Senado acabou votando de maneira simbólica e referendando o que veio lá dos deputados. A medida que o governo, a medida do governo, ela elevava, vou explicar aqui para os nossos espectadores o que é que diziam esses decretos aí do IOF, porque a medida do governo ela elevava o imposto sobre operações financeiras para compras internacionais de pessoas físicas em cartões de crédito e débito internacional, de 3,38% para 3,5%, também para compra de moeda estrangeira em espécie e em remessas para o exterior, que havia subido de 1,1% para 3,5%, assim como a alíquota diária do imposto para empresas para o chamado risco sacado, de 0,0041% para 0,0082%, ou seja, dobrou a alíquota. Outra medida foi a derrubada pelos parlamentares da alta do IOF de 0% para 5% sobre seguros do tipo VGBL, uma forma de previdência privada para investidores de renda mais alta, e a elevação de 0% para 0,38% para fundos de investimento em direito creditório na aquisição de contas. O governo tenta reverter essa medida, o Tarcísio, que tem por objetivo arrecadar para fazer valer o arcabouço fiscal. A verdade é essa. Aliás, há quem diga que o IOF não seria um imposto arrecadatório, sim regulatório. Enfim. O fato é que o próprio PSOL entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal buscando derrubar essa decisão do Congresso e manter o decreto. Daqui a pouquinho a gente vai se debruçar um pouco mais sobre essa ação lá no Supremo Tribunal Federal do seu partido, Tarcísio. Mas antes eu queria te ouvir sobre a decisão do Congresso propriamente dita. O governo perdeu mais uma. Por que o governo tem uma base tão fragilizada, o Tarcísio? Lembrando aqui para os nossos espectadores que grande parte dos votos pela derrubada do decreto veio da dita base aliada. O que leva a uma fragilidade tão grande do governo no Congresso, o Tarcísio? Olha, Anderson, primeiro só, porque tem um detalhe importante naquilo que você falou, que no caso da ampliação da alíquota sobre VGBL, é apenas para aqueles que têm R$50 mil por mês para colocar no VGBL. Né? Então, que está sobrando R$50 mil por mês do salário daquela família, ele pode colocar em previdência privada. De fato, neste caso, também era para pessoas que têm muito mais dinheiro. Quem é que tem R$50 mil por mês para colocar na previdência privada? Mas vamos à sua pergunta, que é a questão da base. A explicação, a gente está careca ou cabeludo de saber, se chama Centrão. Nós temos uma parcela importante de parlamentares que, na verdade, não tem uma adesão ideológica a um programa de esquerda e nem ideológica firme a um programa de direita. Eles têm uma adesão a um programa de poder, de privilégios, de garantia do seu próprio poder e dos seus interesses políticos e econômicos. Chama Centrão. Esse Centrão estava com Bolsonaro, esse Centrão agora está com Lula, e esse Centrão pode ir para um lado e para o outro, à medida em que os seus interesses políticos e econômicos sejam atendidos.
E aqui, para nós que somos marxistas, para nós que somos de esquerda, é preciso fazer o pulo da lógica de olhar apenas para a representação parlamentar e entender a representação de classe. O Centrão tem uma localização de classe na nossa sociedade. Eles representam o agronegócio, ou seja, os grandes produtores de exportação, representam as mineradoras, representam um capital, grande capital financeiro, capital bancário, são aqueles que fazem lobby e que sustentam os mandatos dessas figuras. Representam as chamadas oligarquias territoriais e regionais, que são uma representação da classe dominante, que controlam, a partir do jogo eleitoral, o processo de eleição dos seus representantes para o parlamento. E, portanto, a gente tem sempre que lembrar que nós estamos num momento em que Lula e Bolsonaro são as duas figuras políticas que centralizam o debate público eleitoral parlamentar. Mas que o que move as pessoas é o processo da própria luta de classes. Então, neste caso do EOF, como votou o Centrão? O Centrão votou contra o governo por dois motivos. Por um motivo que era econômico, eles representam as frações da classe dominante que seriam majoritariamente atingidas pelo IOF. O governo havia recuado da taxação dos MEIs, que, portanto, atingiria muito mais do que a classe dominante, e o governo mantinha a taxação do Simples, ampliação da taxação do Simples, o que, na minha opinião, atinge uma determinada pequena burguesia, etc. Mas, tirando essa exceção, né, o que o governo, na verdade, estava taxando era ampliando a alíquota do IOF em utilizações para frações da classe dominante. Portanto, o Centrão, ao votar contra o IOF, votava de acordo com seus interesses de classe. Esse é o primeiro elemento que a gente não pode esquecer nunca. Mas há um segundo motivo, e aí ele tem a ver com a tua pergunta, que era um motivo político. Ao dar este recado para o governo, o Centrão estava dizendo: você, governo Lula, está nas nossas mãos e precisa, portanto, liberar as emendas que estão ainda paradas por conta da própria lógica orçamentária do arcabouço fiscal, e precisa pressionar o Flávio Dino a parar de querer dar transparência ao processo das emendas parlamentares. E qual é o problema? Nós que acompanhamos o governo Lula, eu sou do PSOL, nós nascemos, inclusive, num processo de oposição ao governo Lula lá atrás, nos outros governos, e entendíamos o processo político parlamentar como aquele do toma lá da cá, a partir dos cargos dos ministérios, das estatais, etc. Esse processo mudou de qualidade neste período que nós vivemos agora, porque o grosso da lógica desse Centrão não está mais na disputa por cargos nas estatais e ministérios, isso continua valendo. Mas grande parte dos interesses paroquiais, oligárquicos e econômicos do Centrão está no mecanismo das emendas parlamentares. E numa lógica de que as emendas parlamentares não tenham a transparência necessária. Portanto, o Centrão, ao dar esse recado para o governo Lula, ele tenta recolocar o governo Lula numa subserviência a esses setores políticos que, ao mesmo tempo, têm uma configuração de classe. Então, eu tenho feito um esforço de analisar a coisa a partir da lógica da luta de classes, os interesses econômicos das classes dominantes e, do ponto de vista político, na sua tradução para a representação parlamentar e da disputa de poder. A lógica é impedir que as emendas parlamentares sejam fiscalizadas, sejam transparentes e continuem a ampliar o seu tamanho e, portanto, ampliar o poder local, territorial que essas frações de classe têm a partir dos parlamentares nos seus territórios e na lógica. E aí, como eu sei que daqui a pouco a gente vai falar de Glauber, ou seja, a denúncia do orçamento secreto tem tudo a ver com esse cenário político-econômico que a gente está vivendo agora. Agora, o Tarcísio, o pessoal entende que o governo tentava, com essa iniciativa de aumentar o IOF em determinadas transações financeiras, promover justiça social. Eu te confesso que eu não estou muito convencido disso não, viu, Tarcísio? Porque o decreto ele aumentava o IOF sobre o rotativo do cartão de crédito, empréstimo para pessoa física, para empresas, incluindo MEIs, e também sobre o cheque especial. Claro que também uma parte afetava remessas de divisas para o exterior, mas boa parte
dessas medidas incluía a classe média que viaja para o exterior, enfim, longe de alcançar majoritariamente os endinheirados. Eu queria te ouvir a respeito disso. Olha, eu sei que vocês vão ter um professor de economia que vai tentar explicar melhor e, de repente, eu vou conseguir ouvir já indo para o carro para a agenda para poder corrigir se eu estiver equivocado, mas me parece que eu não estou. Qual é o problema? Embora o decreto original do Haddad, e óbvio, você mesmo apresentou, a justificativa do governo para fazer isso era a lógica de cobrar do andar de cima, mas a gente sabia que tinha uma perspectiva de ampliar as receitas para fechar as contas do arcabouço fiscal. Então, o decreto original do Haddad previa a cobrança, o início da cobrança para empréstimos e créditos sobre microempreendedores individuais, MEIs. Mas o governo recuou deste processo. E, do ponto de vista do cartão de crédito, de empréstimos consignados ou qualquer outra coisa que significasse crédito para pessoas físicas, não havia nenhuma mudança nas alíquotas do IOF. Ou seja, do ponto de vista da pessoa física, a única ampliação de tributação que haveria seria a lógica exatamente dessa de compras do exterior, remessa de recursos do exterior, etc. Do resto, isso só vai estar pegando aqueles de muito valor, com muita grana, como esse, por exemplo, do VGBL, do risco sacado, dos fundos de direito creditórios. São os 3 elementos centrais que estavam colocados no projeto. E fundo de direito creditório, VGBL com mais de R$50 mil por mês, e risco sacado, não pegam a classe trabalhadora, nem mesmo a classe média. Pegam o andar de cima. Nós podemos dizer, portanto, o que eu estou querendo dizer sobre esse ponto de vista? Não é possível fazer justiça tributária apenas com IOF. Mas o governo, a partir de uma lógica que a gente discorda, resolver o problema criado pelo arcabouço fiscal, optou por ampliar a arrecadação, aumentando as alíquotas, e isso, sobretudo, no segundo decreto, portanto, já depois de uma primeira negociação com o próprio Congresso Nacional, ampliar alíquotas em operações financeiras características da classe dominante, do andar de cima. E, portanto, este ponto de vista que diante de uma restrição de receita, você precisa ampliar a receita, e vai ampliar a receita cobrando, neste caso, de operações financeiras da classe dominante. Isso significa diminuir a desigualdade ou a injustiça tributária que nós temos no Brasil. Não resolve, porque nós sabemos que o problema da justiça tributária está centralmente na questão da quantidade de impostos que nós temos sobre consumo e da iniquidade, da injustiça que nós temos na cobrança de impostos sobre renda e patrimônio. O IOF não resolve esse problema, mas eu quero dizer que o governo apontou, inclusive avançou na tradução do primeiro decreto para o segundo decreto, apontou para o andar de cima e para a classe dominante. E esse elemento, na minha opinião, não pode ser desprezado no nosso debate, que é reconhecer que o governo Lula apontou para cobrar mais IOF em operações financeiras características daqueles que são do andar de cima, daqueles que têm maior renda, das grandes empresas, daqueles que têm condições que, na minha opinião, devem pagar mais imposto, sim, porque eles hoje pagam muito pouco imposto, ainda mais se comparados ao conjunto da população brasileira. Tarcísio, eu queria seguir aqui falando a respeito dessa questão do IOF, porque o PSOL entrou com uma ação lá no Supremo Tribunal Federal. Eu adiantei isso ainda há pouco. O partido alega que o Congresso Nacional extrapolou a competência constitucional e violou o princípio da separação dos poderes ao derrubar esse decreto do presidente Lula. Para o PSOL, a sustação desses decretos configura, abre aspas, grave ingerência político-legislativa, fecha aspas, em matéria de competência exclusiva do presidente da República. Segundo a inicial, o artigo 49, parágrafo 5º da Constituição Federal, só autoriza o Congresso a suspender atos do Executivo que exorbitem o poder regulamentar, o que, segundo o partido, não ocorreu nesse caso. Ainda sustenta que os decretos presidenciais questionados limitaram-se a exercer prerrogativa expressamente conferida ao Executivo para alterar alíquotas de tributos extrafiscais, como o IOF, com base em objetivos de política monetária e cambial. Vocês ainda citam precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a constitucionalidade de alterações de alíquotas do IOF via decreto. Ainda de acordo com essa petição,
A sustação dos decretos compromete a eficácia de instrumentos de política econômica e afeta a segurança jurídica no sistema tributário, com potencial para provocar instabilidade fiscal e proliferação de litígios. O partido pede medida cautelar suspendendo esse decreto legislativo. Tarcísio, fala-se lá em Brasília que os ministros do Supremo não queriam aí entrar em mais essa disputa entre poderes e solicitaram ali nos bastidores para que a ação não fosse impetrada. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação do pessoal buscando sustar a decisão do Congresso Nacional a respeito do decreto do IOF, por favor. Olha, porque para nós é muito claro que a existência de um PDL, de um projeto de decreto legislativo, ele só pode tramitar e ter sucesso se ele tiver, de fato, revogando uma medida do governo federal que seja uma medida ilegal ou ilegítima do ponto de vista dos prerrogativas que tem o Poder Executivo. O que nós estamos vivendo não é um mero debate sobre a questão tributária brasileira, qual é o imposto mais justo, qual é o imposto menos justo, como é que a gente cobra, como é que a gente não cobra. O que a gente está vivendo nesse processo é uma tentativa do Congresso Nacional de colocar, portanto, do Poder Legislativo, de colocar o Poder Executivo de joelhos, de, portanto, subserviência do Poder Executivo ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo não pode se arrogar a ideia de que num decreto regulamentado, regulamentatório, de regulamentação de uma determinada coisa cujos limites estão estabelecidos pela legislação, o Legislativo não pode simplesmente impedir o Poder Executivo de governar. Esse é o debate por trás dessa linguagem técnica toda que está aqui colocada. Ou seja, o governo Lula foi eleito pela maioria da população brasileira. Ele tem obrigações e tem direitos, por exemplo, de regulamentar alíquotas de imposto como esse, o IOF. O IOF que está criado por lei, portanto aprovado pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, que estabelece os limites sobre os quais ele pode ser cobrado, mas o Congresso Nacional não pode usar de uma maioria eventual, e é isso que nós estamos vendo na hora que o Centrão resolve dar esse recado e chantagear o governo para sabotar ou inviabilizar, na verdade, o Poder Executivo. Nós vivemos num regime presidencialista e o mecanismo das emendas parlamentares e das maiorias parlamentares não podem impedir e transformar o Brasil numa espécie de parlamentarismo de chantagem, que é isso que está acontecendo com a questão própria do IOF. É nesse sentido que o pessoal toma a decisão política de impetrar com esta ação no Supremo Tribunal Federal, porque é preciso garantir que o Poder Executivo não esteja à mercê desse tipo de chantagem que é ilegal, na nossa opinião. É possível e necessário que o governo tenha e mantenha o poder de seguir regulamentando as alíquotas do IOF. Aliás, foi assim que o governo Bolsonaro fez ao longo dos seus 4 anos de governo absurdo que nós vivemos. Lembremos, o IOF do governo Bolsonaro, para várias dessas operações financeiras em que o governo Lula tentou alterar a alíquota do governo Bolsonaro era maior e editada por decreto, tal qual o governo Lula fez agora. Ou seja, não é possível que, diante de um cenário de crise política e de tentativa do Poder Legislativo de chantagear o Poder Executivo, o pessoal, como um partido que está olhando para esse debate, entendendo, inclusive, as suas implicações para o futuro político do país, nós não podemos ficar inertes, aceitar de bom grado de que a vida seguisse seu curso no momento em que o Poder Legislativo, ele sim agora exorbitou das suas prerrogativas e poderes para chantagear o Poder Executivo. Agora, Tarcísio, há uma tese também de que essa iniciativa do governo, esse decreto do IOF, seria algo ensaiado com o Congresso Nacional para que, com a recusa desse decreto, a equipe econômica tivesse o argumento que precisava para derrubar os pisos constitucionais em saúde e educação para manter aí o arcabouço fiscal intacto. Eu queria te ouvir a respeito dessa tese, que foi meio que uma jogada ensaiada do governo com o Congresso para atingir a saúde e a educação, os pisos constitucionais. Olha, se foi uma jogada ensaiada, parece aquelas jogadas ensaiadas do meu Vasco que não dão em nada, porque ela é uma jogada ensaiada burra, né? Porque ela, na verdade, ela mostrou um governo frágil, incapaz de lidar com o Congresso, sem articulação política, ela corrói a imagem do próprio governo. Ah, mas foi ensaiado para que se faça alguma coisa depois. Alguém acha, de fato, que uma parte importante da militância, inclusive progressista nesse país,
que vêm, que estão articulados, inclusive nos trabalhadores da saúde e da educação, vai topar a desconstitucionalização dos pisos de educação e saúde? Ah, coitadinho do governo. Coitadinho do governo que perdeu o IOF, agora pode levar os nossos mínimos constitucionais de educação e saúde? É claro que não. Portanto, não resolve para aqueles que já são uma base frágil do governo Lula, porque estão lá por oportunismo político, econômico ou eleitoral, e não resolve com a base de sustentação real do governo, que é aquela que está disposta a mobilizar em torno de pautas progressistas, porque se eles vierem a desconstitucionalizar, eles vão perder essa outra base. Então eu não acredito nessa história de jogada ensaiada, porque é uma jogada ensaiada, se fosse, eu acho que não foi, de uma idiotice sem tamanho. Então eu acho, na verdade, que muitas pessoas, na ânsia de fazer a crítica ao governo Lula, estão tentando criar uma conspiração onde não existe. E nós devemos, sim, entender, né, nessa altura do campeonato, de que o arcabouço fiscal é incompatível com os mínimos constitucionais de saúde e educação, e este é um problema real que nós vamos ter que resolver, inclusive dizendo ao governo de que eles não mexam nos nossos mínimos constitucionais de educação e saúde, e nós do pessoal estamos dizendo isso desde a aprovação do arcabouço fiscal e nunca nos negamos a dizer isso, e, portanto, consideramos que saídas do ponto de vista da ampliação da arrecadação, que cobrem do andar de cima, são saídas corretas, porque nós sabemos que a inviabilização retirada do mínimo constitucional é retirada de valores de saúde e educação. E seguimos dizendo que o que precisa ser alterado é o mecanismo de juros da dívida pública brasileira, esse sim, sem nenhum teto, sem nenhuma responsabilidade fiscal, continua a drenar os recursos pagos pelo cidadão brasileiro para a sanha do mercado financeiro e para os lucros exorbitantes do andar de cima, que seguem pagando pouco imposto, se apropriando do fundo público. Mas do ponto de vista da análise política, na minha opinião, o governo considerou que poderia ganhar. E olha, não era difícil ganhar tal qual as peças publicitárias que o governo jogou agora depois da derrota. Explicar à população de que o que estava cobrando não era ampliação de um imposto sobre a classe trabalhadora, sobre a classe média, e com isso fazer com que o Congresso votasse favoravelmente. E ao mesmo tempo esperava algum nível de lealdade do Hugo Mota, que não aconteceu. Há um personagem nessa história que a gente precisa avaliar, ou seja, o Hugo Mota, que recebe os votos da amplíssima maioria da Câmara dos Deputados, o pessoal tinha o Henrique Vieira, meu querido companheiro, como candidato, porque nós já sabíamos que isso seria um risco que nós não deveríamos correr. Este mesmo Hugo Mota, que teve a maioria para garantir governabilidade, agora faz isso, coloca o projeto para pautar sem avisar ninguém, articula com o Centrão para que o Centrão desse essa maioria absurda contra o governo Lula, porque participa desse processo de chantagem ao Poder Executivo. Isso é a novidade que a gente precisa colocar ali no meio do caminho e, é claro, seguiremos defendendo os mínimos constitucionais e eu espero que o governo Lula não resolva o problema matemático que nós temos pelo lado mais fácil para eles, do Centrão e da classe dominante, que é desconstitucionalizar os mínimos, né, de educação e saúde, porque aí será um ataque sem precedentes, com graves consequências políticas para a base de sustentação do governo Lula, aquela base que importa, aquela base que mobiliza, aquela base que de fato representa os interesses da classe trabalhadora brasileira. Tarcísio, algumas questões a respeito dessa tua última fala. Esse Centrão que derrubou o decreto do IOF, que constantemente vota contra o governo, ele está dentro da gestão Lula. Esse é o fato. Partidos como União Brasil, como o PP, estão dentro do governo. Isso há uma contradição de origem nesse governo que mantém o Centrão dentro da administração pública. Uma outra situação é que essa base que você citou, que não aceitaria a questão relativa ao ataque aos pisos constitucionais da saúde e da educação, já aceitou o ataque do governo a benefícios sociais como o BPC, já aceitou essa restrição ao aumento real do salário mínimo, aceitou medidas de ataque à classe trabalhadora. Por mais que haja, resistência de uma base mais de esquerda à esquerda do governo, eu, sinceramente, o governo passa o carro sem perguntar para a sua base. Não há diálogo desse governo com a sua base. Infelizmente, a grande verdade que a gente tem é essa, Tarcísio. Eu queria muito acreditar que essa base, à esquerda do governo, tivesse força para impedir que medidas como essa
fossem adotadas, mas eu tenho muitos questionamentos a respeito disso, diante do histórico recente desse governo, dessa gestão Lula 3. Se você quiser comentar, você fica à vontade. Então, primeiro, eu tenho desde o início da entrevista aqui trabalhado essa ideia de que o governo Lula é um governo de conciliação de classes, que não aposta na mobilização e que isso amplia o poder político do Centrão sobre o próprio governo e faz com que nós tenhamos um governo de conciliação, de uma frente ampla necessária para derrotar o fascismo, a extrema-direita, e ela foi necessária, mas de que não encontra saídas para essa lógica da frente ampla, ou para pelo menos apresentar um programa de esquerda dentro da frente ampla e criar as condições para que a gente não tenha mais a necessidade desse tipo de conciliação num futuro de médio prazo ou de longo prazo. Essa é uma contradição do governo Lula. Por isso, inclusive, eu sou de um partido que é da base aliada do governo Lula, mas que vota contra o governo Lula quando as pautas são pautas que não interessam e que retiram direitos da classe trabalhadora. Eu não sou do partido do governo, não sou do PT, sou do PSOL. Essa é a contradição que, de fato, nós temos trabalhado ao longo de caminhar neste fio na navalha durante essa travessia de deserto que é a extrema-direita com capacidade de mobilização ter colocado na conjuntura nacional. E não é possível a gente esconder essas contradições. Contudo, note, se eu chegar numa escola hoje, no município aqui do Rio de Janeiro, e falar sobre a forma como o governo cobrou, e nós votamos contra isso, né, de que houvesse um recadastramento do BPC e que isso significaria retirada, mas você vai ter muitas pessoas com impossibilidade de fazer esse tipo de recadastramento, a gente perdendo o direito, na verdade a gente criando dificuldade de acesso ao BPC, isso é um problemaço. Ao mesmo tempo de que a gente escuta a questão de que o governo optou por um cálculo em que o ganho real do salário mínimo é menor, mas continua com ganho real, né? Mas é um ganho real menor do que isso, isso tem um peso. Se eu digo os mínimos constitucionais de saúde e educação, né, deixarão de existir, isso é de um peso infinitamente diferente desses outros dois ataques que você citou. É preciso que a gente tenha consciência, e eu espero que o governo também tenha, de que o marco de desregulamentação de uma conquista da Constituição de 88, que garantiu minimamente que você tivesse recursos destinados à saúde e educação, garantiu a ampliação das vagas no ensino fundamental, garantiu o que nós temos hoje, que é o SUS, do jeito que ele é hoje, com os limites que nós temos hoje, mas ainda assim o SUS, se isso for destruído, é de um tamanho, de uma escala incomparável com os ataques ao BPC e ao salário mínimo que você citou agora. Mas podemos discutir a questão do BPC e do salário mínimo. Eu estou dizendo que o governo tomou as medidas corretas? Não. Tanto é assim que essas foram exatamente críticas que nossa bancada fez. Mas são medidas de tamanho e de escala completamente diferentes. Desse ponto de vista, capazes de deslocar uma base para um processo de ressentimento, raiva, decepção e frustração do governo Lula, que, na minha opinião, não são desprezíveis. Muito pelo contrário. No momento que você está discutindo o Plano Nacional de Educação, em que a gente está discutindo que é preciso mais dinheiro para a educação, o governo retirar aquilo que pouco que existe, que é a questão dos mínimos constitucionais, olha a simbologia disso, e nós estamos num momento em que a simbologia é decisiva. O governo sustenta suas decisões sobre o BPC e sobre o salário mínimo, eu discordo delas, mas elas são possíveis o governo tem sustentado essas decisões a partir de argumentos técnicos. Qual é o argumento técnico para acabar com os mínimos constitucionais? Esse argumento técnico é capaz de reverter o desastre político? Na minha opinião, não, porque eles são de qualidade em termos de ponto de vista de escala, decisões políticas muito diferentes e que significarão, tem um peso político muito diferente. Por isso que a minha análise caminha. Não só com nenhuma esperança no Centrão nesse processo, um chamado de que o governo precisa mobilizar as bases, e, por outro lado, um alerta à desconstitucionalização de saúde e educação. Elas representam um ataque sem precedentes a uma parcela de uma base social, não é parlamentar, do governo Lula, que não será fácil de reverter com discursos técnicos ou nuances no processo como ele será feito. O argumento para todas essas medidas é o mesmo, né, Tarcísio? É manter o fiscalismo, as regras do arcabouço fiscal, reduzir os gastos públicos como cobra a direita desde sempre aqui
no nosso país, enfim, esse torniquete que é imposto pelo grande capital, enfim, infelizmente o argumento todo é esse. Tarcísio, eu estou de olho aqui no nosso relógio, eu preciso entrar já no nosso último tema, que é justamente a situação do deputado Glauber Braga, porque o Glauber ele encerrou, seu companheiro de partido, a caravana dele denunciando aquela perseguição política da qual ele tem sido vítima no Congresso Nacional, na Câmara, encerrou na semana passada essa caravana com um grande ato aqui no Rio de Janeiro, que você esteve presente, enfim, agora ele está a caminho de Brasília, viajando de carro, passando por uma série de municípios aqui do nosso país. Tarcísio, agora, no início de julho, termina aquele prazo de 60 dias que foi dado pelo presidente da Câmara, o Hugo Mota, para enviar essa matéria da tentativa de cassação do mandato dele para o plenário da Câmara. Para começar, qual é a avaliação do pessoal a respeito da caravana realizada pelo Glauber pelo país? Vocês consideram que foi importante no sentido de mobilizar o Brasil contra essa tentativa de cassação de caráter meramente persecutório? Olha, nós dizíamos desde o início de que a única saída para salvar o mandato do Glauber não era apostar nos bastidores do Congresso Nacional apenas. É claro que é preciso fazer uma movimentação de bastidores, de articulação política, mas sem mobilização nas ruas, a força da negociação de bastidores não existiria. A nossa força de negociação de bastidores, ela é equivalente à força social que a gente tem ao anunciar o absurdo e a injustiça que seria ou será a possível cassação do Glauber Braga. E nesse sentido, o processo de caravana que o Glauber fez de forma heróica, de forma importante, de forma militante, ela é decisiva e está sendo decisiva. Eu estive no ato no Rio de Janeiro, foi um ato potente, com muita energia, com as pessoas muito mobilizadas para isso, e é claro, nós vamos entrar na reta final deste processo. Eu não acredito que o processo de cassação vote essa semana, mas a essa altura do campeonato, o Hugo Mota tem feito coisas que, do ponto de vista daquilo que se espera, muito diferente. Então nós estamos de sobreaviso, de alerta máximo. Por que eu não acredito que seja essa semana? Uma parcela das lideranças políticas brasileiras estão lá em Portugal, naquele Gilmar Palusa, sei lá como é que as pessoas estão chamando aquele negócio que acontece lá em Portugal, que na minha opinião é uma vergonha para o Congresso e para a democracia brasileira, a forma como aquilo acontece. Nada impede que a gente faça seminários de avaliação, né, da conjuntura e que isso aconteça, mas o que acontece lá em Portugal é de outro, na minha opinião, de outro caráter. Bom, e exatamente por isso a gente não espera que a pauta do Glauber entre nesse processo. Agora, a partir de semana que vem, a partir de um processo ainda antes do recesso, isso deve vir a plenário. E aí, de fato, a gente está hoje diante de um cenário em que as chances do Glauber salvar o seu mandato são muito pequenas. Nós já trabalhamos com a ideia de conseguir trocar a cassação por uma suspensão, o que já é um absurdo. Glauber não cometeu nenhum crime, nenhuma atentado contra o decoro parlamentar. Ele reagiu a provocações baratas de um cara do MBL que estava lá e que, inclusive, ofendeu a sua própria mãe. Mas nós todos sabem, que o que está levando a cassação do Glauber é o fato dele ter enfrentado como enfrentou o Arthur Lira e denunciado como denunciou corretamente o esquema do orçamento secreto. E esse processo, esses dois elementos, seja o poder do Arthur Lira e do Centrão sobre o Congresso Nacional e o desejo de que nós não tenhamos transparência no orçamento, na coisa das emendas parlamentares, são forças políticas muito presentes no Congresso Nacional e que jogam, né, o papel no sentido da cassação do Glauber. O que nos resta é a luta, é a denúncia. O que nos resta é o apoio, a solidariedade, é o anunciar o quanto o mandato do Glauber é decisivo para o povo do estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. O que nos resta é a denúncia do atentado à democracia que essa cassação, se vier, representará. O que nos resta é continuar fazendo a luta que nós temos feito até aqui, ao lado do Glauber, sob inspiração desse nosso companheiro. E eu espero que essa luta tenha a força capaz de reverter. Quem precisa conseguir 257 votos são eles. Essa é a grande questão que está colocada aqui. Nós vimos que para derrotar o governo, quando houve coisa, até o PDT e o PSB votou contra o governo e chegaram a mais de 380 votos, numa margem grande. Nós precisamos mobilizar e anunciar de que se esse processo, se essa moda de cassação por maiorias eventuais aparecer, isso pode atingir todo mundo, qualquer pessoa. E pelo menos por esse argumento corporativo, conseguir virar uns votos.
e, por outro lado, ampliar a mobilização social para que outros parlamentares olhem e vejam, olha, eu vou ter prejuízos políticos maiores do que eu esperava aqui, e é melhor, então, não votar pela cassação do Glauber, e aí se ausente, não vote, se abstenha, e com isso garanta a permanência, né, do mandato do Glauber, que a gente possa reelegê-lo no ano que vem com uma votação esplêndida, e que a gente possa dar o recado que o povo do estado do Rio de Janeiro, né, que o povo do estado do Rio de Janeiro se sente representado por Glauber Braga. Glauber agora está andando, mas a gente quer que ele fique no parlamento e siga representando tantos de nós que sonhamos sonhos bonitos, como os sonhos de Glauber Braga, e sonhamos a raiva justa contra as injustiças do mundo, que é essa raiva justa que o Glauber sempre representa em cada discurso, em cada atuação, em cada mobilização que o mandato dele faz por todos nós, junto com todos nós nessa luta. Para fechar rapidamente, o Tarcísio, me chamou muito a atenção essa tua fala. Você considera que as chances hoje de salvar o mandato do Glauber, mesmo depois dessa caravana, de toda a denúncia, de toda a mobilização da greve de fome, as chances hoje de salvar o mandato dele são pequenas? Isso pode estar relacionado a essa questão envolvendo a Carla Zambelli também, de que o mandato dela deve ser cassado, alguma coisa, uma espécie de demonstração de que a Câmara não atuaria para punir apenas parlamentares da extrema-direita, uma compensação, digamos assim? Eu acho que o problema está em outro lugar, Anderson. Esse Congresso perdeu o pudor, esse Congresso perdeu o medo de ser retaliado pela população, porque os esquemas de compra de voto de emendas parlamentares parecem ser absolutos nessa história. E o que eu acho que eles querem é dar um recado para o PSOL, um recado para o pessoal parar de ser tão chato ou tão cri-cri no rolê, tão aquele partido que incomoda, porque não joga o jogo que eles querem que todos jogam. Eu acho que a coisa está nesse patamar. E qual é o grande problema? Qual é uma das nossas saídas? Eu espero que eles também já tenham percebido de que nós não vamos recuar por causa disso. De que o Glauber ser cassado não vai fazer com que o pessoal pare de denunciar o orçamento secreto. Isso não vai nos fazer nos submeter a essa lógica vergonhosa do toma lá da cá do Congresso Nacional. Olha, Anderson, eles já mataram uma de nós para nos colocar medo, mataram Marielle Franco. Alguém acha mesmo que a cassação de um mandato vai fazer isso? Nós estamos na luta pela salvação do mandato do Glauber, porque ela significa a salvação de um mandato, a manutenção de um parlamentar, de um tribuno do povo, que vocaliza as lutas do povo. Eu quero que Glauber fique, não por causa do Glauber em si, mas por causa de todas as lutas que ele representa, por causa da injustiça que isso representa. E isso vou continuar querendo, e vou continuar atuando dessa forma, mesmo com a cassação do Glauber. Agora, eles, na forma como pensam a política e a vida, podem querer caçar o Glauber, na minha opinião, para dar um recado ao PSOL. Não é nem a coisa da compensação, etc. Tal. A Carla Zambelli já perdeu a legitimidade mesmo dentro do Congresso, outras figuras, outras coisas. O Brasão o mandato já foi retirado pela ausência na história. Eu acho que o que está em jogo hoje é, mais uma vez, uma tentativa de calar a boca do pessoal. E aí eu quero falar com aquele que está nos assistindo hoje. Na hora da eleição do ano que vem, é preciso, inclusive, perceber que o Glauber continua, mesmo se o Glauber não estiver em condições de eleger, porque é a bancada do pessoal que segue firme nesse tipo de enfrentamento, é a bancada do pessoal que não titubeia nem lá nem em Brasília, nem aqui no estado do Rio de Janeiro, que não estará do lado do Eduardo Paes, que agora, de novo, né, armou a Guarda Municipal, né, sancionou um PL anti-aborto, está aplicando a política de comunidades terapêuticas, tirou tempo de planejamento da educação. Quem é que está enfrentando isso tudo? É o pessoal. É o pessoal de Glauber Braga, é o pessoal de Marielle Franco, é o pessoal de cada um de nós que estamos aqui hoje. E aí é preciso que a gente entenda que o Glauber tem uma função imediata agora, mas terá uma função política de entender para a esquerda que todas as vezes que a esquerda seguir recuando no seu programa, é o governo que também fica nas cordas, como ficou na votação do IOF. É esse governo que perde base, e perde uma base que está dizendo, olha, essa é uma base que vai sustentar o programa que elegeu Lula e que vai cobrar que esse programa seja implementado, na medida em que ele é um programa de esquerda. E esse processo precisa continuar, e, portanto, o Glauber fica agora, Glauber fica na hora da votação, e Glauber fica até depois da votação, seja ela qual for, e, sobretudo, de que a gente perceba a necessidade que nós temos nessa altura de apontar para representantes parlamentares que sejam como Glauber,
que consigam manter a coerência, a força e a dignidade de cada voto de esquerda que elegeu o camarada Glauber Braga e que espero continue a eleger muitos de nós nesse processo. Glauber, fica sempre. Tarcísio, eu quero te agradecer, já estou aqui atrasando você na tua agenda seguinte. Obrigado pela tua presença aqui, um grande abraço, uma boa semana para você, viu? Um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham no Faixa Livre. Só a luta muda a vida. É isso, um grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o deputado federal Tarcísio Mota, pelo pessoal do Rio de Janeiro.